Bom, o que significa para mim representar o Brasil, né, numa Copa do Mundo? É um sonho, né? Um sonho de garoto, de criança. Eu nasci em Nova Iguaçu, uma cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, uma área carente. E a minha brincadeira de rua era jogar bola. Então, sempre vendo os ídolos jogando, Copa do Mundo, de pintar a rua, de colocar bandeirinha, de enfeitar a rua no meu bairro para acompanhar a Copa do Mundo. E tinha aquele sonho, né? Um dia eu quero jogar, quero ser jogador de futebol, quero vestir a camisa da seleção brasileira. Então era aquele sonho do menino, né? Começo chegando ao Flamengo para me formar nas categorias de base, e aí chego ao profissional, sendo campeão, e vem a primeira convocação, 1989. Lembro muito bem dessa primeira convocação. Inclusive, eu não estava nem no Rio de Janeiro, eu estava na Paraíba, terra do meu pai, do seu Crisan, visitando meus parentes, conhecendo meus parentes, e recebi a notícia de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Então, aquele sonho virando realidade, comemorando num outro lugar com os familiares que eu não conhecia. E aí foram 10 anos de seleção brasileira, nesse período várias competições e a Copa do Mundo, que é a mais importante. Um sonho também e uma minha mãe, né? Ela profetizou isso. Em 1970, eu tinha 3 anos de idade, o Brasil campeão do mundo, eu me perdi. E saindo para comemorar o título atrás dos meus primos maiores, e eles não me viram, naquele tumulto da rua, muita gente comemorando, eu me perdi ali. Estava na rua, mas era muito criança, não lembrava qual era a casa. Era uma casa também que não era que eu morava, era de uns tios meus que moravam em Petrópolis, outra cidade aqui do Rio de Janeiro. E a minha mãe em casa com o meu pé esquerdo, o sapato do meu pé esquerdo ficou em casa. Eu saí correndo, não saí com esse sapato. Ela pegou esse sapato do pé esquerdo e na fé da mãe, né, na oração da mãe, ela falou: um dia o meu filho vai aparecer, orando, pedindo, rezando, meu filho vai aparecer e um dia eu vou ver ele jogar com a camisa da seleção na Copa do Mundo. 24 anos depois, isso se realiza, né? Eu chego à seleção brasileira, disputo uma Copa do Mundo e, coincidência ou não, a última vez que tinha sido campeão foi em 70, quando eu me perdi. E 24 anos depois, o sonho, a profetização da minha mãe se torna realidade e eu sou campeão do mundo com a seleção brasileira. Então, foi completo, né? Então, esse sonho realizado. O ambiente, né, de uma seleção brasileira, a atmosfera do ambiente, ele realmente era alegre, era positivo pela união que o grupo tinha naquela. Começou na eliminatórias para a Copa do Mundo de 93, muita cobrança, muita pressão. O Brasil há muito tempo não era campeão do mundo, vinha de insucessos com grandes seleções, grandes jogadores, e não conquistava. Então havia uma pressão muito forte da torcida e da imprensa, da mídia. E nós estreamos muito mal. Nós empatamos com o Equador fora, perdemos para a Bolívia, primeira derrota do Brasil em eliminatórias para uma Copa do Mundo. Então essa pressão aumentou, essa cobrança aumentou. Comissão técnica muito contestada, pediam a saída do Parreira e a gente se uniu quando retornamos desse jogo contra a Bolívia e pedimos ao Parreira para ele continuar e que esse grupo unido juntos, esse ambiente bom, fechado, nos levaria à conquista da Copa do Mundo. E isso aconteceu ao longo da eliminatória, um crescente do time, o ambiente bom, alegre, feliz, mas disciplinado, profissional, sério, cada um fazendo a sua função, a sua parte, e nós levamos isso para a Copa do Mundo também. Então tinha um momento do treino, da seriedade, da preparação, do foco, da atenção, mas tinha um momento de relaxar, cantar um samba, tocar um pagode, um momento dentro da concentração de descontração, de bate-papo, de resenha, de brincadeiras. Esse ambiente
fortaleceu e fez com que o grupo se tornasse competitivo e preparado para a conquista da Copa do Mundo. Sem dúvida, o clima, a temperatura na Copa do Mundo dos Estados Unidos foi absurda. Jogávamos meio-dia, 1h da tarde. É um horário que não se joga futebol. Dificilmente você vê alguma competição sendo realizada nesse tipo de clima e nesse horário. Mas para atender, né, a todos os horários do mundo, para que a Copa fosse transmitida, e é transmitida para o mundo todo, o fuso horário adequou para esse tipo de horário, mas no verão dos Estados Unidos. Claro que a nossa seleção, nós brasileiros, estamos acostumados com um clima mais quente, mas não nesse horário. Jogar nesse horário nunca. Nos preparamos, treinamos, começou a ser feito treinamentos nesse mesmo horário para a adaptação acontecer, mas claro que sentimos também. Muitos jogos, o desgaste enorme, aí o trabalho pós-jogo de recuperação era feito e todos os jogadores comprometidos para se recuperar rápido para o próximo jogo. Agora, é claro que também é uma competição de tiro curto, são 7 jogos, então a gente tem que ter o se superar. E a gente até tem um vídeo, né, que foi feito dessa seleção, superação. É superar a cobrança, a pressão, a desconfiança, o clima, o calor, o sol, o adversário, é superar tudo. É superar, às vezes você tinha um estilo de jogo, muda para em prol da seleção, é superar de você se livrar de qualquer tipo de ego, de individualismo para um coletivo. E esse lema da nossa seleção foi superar, e superar também o clima. Esse calor fortíssimo que era jogar meio-dia. Bom, eu lembro que assim, a gente conversou muito quando se definiu que a Itália seria o nosso adversário, vem a lembrança e as coincidências, porque o último título do Brasil na Copa do Mundo foi justamente contra a Itália em 1970, que eu já falei no início da entrevista. Então eu lembro muito bem o jogo contra a Itália, da gente respeitar muito um time que tinha Baresi, Maldini, Donadoni, Baggio, né, Massaro, Berti. Era um time muito forte, era uma seleção muito forte. Tinha problemas físicos, sentiram mais do que a gente, a Itália. Jogadores que tiveram problemas durante a Copa, como o Baggio e o Baresi, símbolos e protagonistas daquela seleção. Tudo isso eu lembro que a gente trabalhou, Parreiro, Zagallo, a comissão técnica, falou com a nossa equipe, para a gente colocar um ritmo forte no jogo que eles não iam suportar. E ainda foi para a prorrogação. E aí na prorrogação o desgaste ainda é maior, físico, mas aqui também, né? Porque é uma decisão de Copa do Mundo. Mas lembro também que antes, até para ir para o jogo, a gente no ônibus, cantando, fazendo um samba, descontraindo, porque a gente estava na final da Copa do Mundo. Tudo que a gente fez durante toda a preparação lá de trás, na eliminatória, anos trabalhando para aquele objetivo, estar na final da Copa do Mundo. Então a gente desfrutou também, muita atenção, muita preparação, muita seriedade, mas a gente desfrutou, se divertiu, porque um momento histórico, jogar uma final de Copa do Mundo, depois de 24 anos, novamente, contra a Itália e poder ser campeão. Lembro muito de tudo isso, lembro a entrada em campo, o Baggio meio que olhando para o Romário e o Romário marrentão, só olhando para frente, não dando nem atenção para ele. Isso marcou para a gente. Lembro a gente entrando de mãos dadas, que representava muito a nossa união, que não era um jogador que venceria a Copa, por mais que tinha Bebeto, Romário, Tafarel, Dunga sendo elogiados como os destaques, mas a gente sabia que o forte da nossa seleção era o grupo. Por isso a gente entrava de mão dadas, para representar que aquela corrente
um segurando o outro, um fortalecia o outro. Um deixava o outro mais protegido e forte. E com isso a gente venceria. E foi o que aconteceu. Essa era uma marca da nossa equipe, foi uma coisa que não foi planejada antes. Entrar de mãos dadas em todos os jogos foi uma coisa que veio das eliminatórias. A cobrança e a pressão foi tão forte, uma desconfiança que a gente não classificaria para a Copa do Mundo. Essa classificação veio no jogo final contra o Uruguai no Maracanã. E aí dali o grupo, né, conversando e falando e se fechando, veio a ideia, se não me engano, foi do Ricardo Rocha com o Gilmar Rinaldi. Vamos entrar de mão dadas para demonstrar a união desse grupo e até representar o povo brasileiro, que estava atravessando um momento da economia brasileira, da política brasileira. Parece até que a gente está repetindo o que estamos vivendo agora, mas a seleção foi a seleção do povo. Essa seleção representou o povo brasileiro. Por isso tem um vínculo muito forte, o Tetra. Todo respeito a todas as outras conquistas, nós somos pentacampeões mundiais, mas o Tetra ficou marcado na mente e no coração do povo brasileiro. Quando pega o avião e aterriza no Brasil, o primeiro lugar que a gente foi em Recife, que o avião, acompanhado pelos caças da Força Aérea Brasileira, e a gente olhava ali os caças do lado, e dá um rasante na praia de Boa Viagem, a gente dá para ver ali o povo nas praias, comemorando e lotado, aí arrepia, né? Então foi espetacular, desfilar de carro de bombeiro, Recife, Brasília, depois no Rio de Janeiro, na minha cidade, e também em Nova Iguaçu, onde eu nasci, que aí eu fui desfilar, eu e meu pai, pelos carros de bombeiro pela minha cidade. Aí cai a ficha, vem a alegria, vem o sentimento do dever cumprido, o sonho concretizado e realizado, e saber que o meu nome vai estar na história para o resto da vida, né? Ou pós-vida. Um dia eu vou partir daqui, mas o meu nome, por causa de uma Copa do Mundo, nunca vai ser apagado. Então o futebol proporciona isso. Fisicamente eu vou morrer um dia, mas o meu nome nunca será esquecido. O nome Crisan César de Oliveira Filho, o Zinho, daqui a 500 anos, quando buscarem na história, quem foi campeão do mundo de 94? A seleção brasileira. Qual era o time? O fulano, o Zinho. Então, você vai ficar vivo para sempre, né? Na história do futebol mundial. Um orgulho, privilégio, me arrisco a dizer que uma bênção de Deus, né? Num país do futebol, que todo o garoto nasce, o pai já fala que quer ser jogador de futebol. É a paixão do brasileiro. Tem até uma música. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Então, eu realizar o sonho de ser jogador de futebol, representar o meu país, vestir a camisa da seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo que é para poucos. Se não me engano, são 98 campeões do mundo que o Brasil tem. Vivos, 69. O nome de todos estão na história, mas vivos, 69. Você está entrevistando um dos campeões do mundo, um desses. Então é um motivo de orgulho e é uma bênção mesmo, é um privilégio. Grandes craques jogaram muito mais do que eu, não tiveram esse privilégio de jogar uma Copa do Mundo ou de ser campeão do mundo. A seleção que eu era fã, os meus ídolos, não foram campeões do mundo. Então, é uma coisa muito especial na minha vida profissional. O Brasil hoje não é a melhor seleção do mundo. Os jogadores brasileiros não são os melhores do mundo. Nós temos bons jogadores, mas não temos os protagonistas como a gente tinha anteriormente. Toda a seleção tinha melhor do mundo. Ronaldo Fenômeno, melhor do mundo. Rivaldo, melhor do mundo. Romário, melhor do mundo. Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo. Kaká, melhor do mundo.
Entendeu? O Brasil sempre com seleções campeãs do mundo, com jogadores que estavam na lista dos melhores do mundo. Hoje a gente tem menos e acho que também você ter uma identificação com a seleção. Os jogadores no Brasil saem muito cedo, estão indo muito novinhos, 18, 19 anos, fazem a carreira mais lá fora e acabam não tendo esse vínculo com a seleção brasileira. Ah, não estou falando que eles não querem jogar na seleção, não é isso. Tem o prazer, vem, serve a seleção, mas não está no dia a dia com o povo, vivendo a história da seleção. O torcedor brasileiro, hoje, ele torce mais para o time dele do que para a seleção. A seleção não é aquele brilho que os torcedores brasileiros tinham antigamente. Não tem mais essa identificação. Espero que volte isso. Na Copa do Mundo acontece mais um pouco, mas é frio do que era sempre. A seleção brasileira jogava no Brasil, amistosos, rodava o Brasil. Hoje é tudo lá fora do país, acaba se afastando do torcedor brasileiro. As eliminatórias que acontecem aqui, um jogo ali, mas eu sinto que não tem esse elo povo-seleção, seleção-povo, que era uma força do futebol brasileiro. Aliado a isso tudo, eu acho que a gente atravessa um momento de qualidade técnica de um nível bom, não como os melhores do mundo. Tem seleções melhores que a do Brasil e acaba, no momento lá da Copa do Mundo, de decidir, sendo melhores que o Brasil. A gente chega, às vezes, com a seleção nem ainda formada, nem um time que você fala, o time titular é esse. Antigamente você falava os 11 titulares e escalava mais 11. Hoje você não sabe qual é a seleção titular do Brasil, eu não sei. Qual é o time, escala do goleiro ao ponto esquerda. Todo mundo fala, o Neymar tem que estar na seleção, que ele é o cara diferente. Mas é um que ainda é contestado. Se machuca muito, tem atitudes fora do campo que comprometem, às vezes, o rendimento do cracaço, do fenômeno que ele é jogando, mas acaba o afastando um pouco dessa relação com o torcedor. Então isso acaba refletindo no momento da Copa do Mundo de não conquistar há muito tempo como não está. Bom, 2022, novembro, Copa do Mundo diferente no Catar, uma outra época diferente do que é o normal, que sempre é na metade do ano. Mas, mais uma vez, relembrando 94, devido ao clima, ao calor que é, né, no Catar, essa Copa vai ser no final do ano. Então eu vejo esse momento que vivemos, o mundo vive da pandemia, as seleções ainda em formação, em preparação. O Brasil um pouco mais atrás do que algumas, mas vejo o Brasil, sempre vejo o Brasil, primeiro classificando nas eliminatórias, chegando à Copa, sempre como um favorito. Sempre com a expectativa de conquista de título. Porque o Brasil está um pouco abaixo do que algumas seleções, mas não é uma diferença enorme. E dentro de uma Copa do Mundo, num tiro curto, essa diferença, dependendo de como encaixa o time, ela se iguala e pode o Brasil superar esses adversários. Então eu estou confiante, a expectativa é grande para o Brasil novamente ser campeão do mundo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.